Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a aula de Biologia de hoje. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre bioenergia. Você com certeza já deve ter escutado esse termo, né? Se não, fica na aula de hoje que a gente vai aprender. Inclusive, a gente vai aprender o que é, suas vantagens, né? Como ela é aplicada nos dias de hoje. Mas uma coisa vocês têm que saber. A bioenergia, pessoal, ela é uma fonte de energia, né, que tem chamado bastante atenção das pessoas devido ao seu grande potencial sustentável. Isso mesmo, que é diferentemente aí das outras energias tradicionais, como os combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, carvão mineral, gás natural. Então, ela tem se destacado bastante nos tempos atuais, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que seria bioenergia? É a energia obtida a partir de biomassa. Professor, o que seria biomassa? A gente tem que entender, pessoal, o conceito bem centrado de biomassa, que é o quê? É uma matéria orgânica de origem vegetal ou animal, tá certo? Que pode ser oriundos de quem? Restos de madeira, milhos e outros cereais, dejetos orgânicos, bagaço de cana-de-açúcar, vegetais e frutas em geral. Ou seja, bioenergia é oriundo da biomassa. O que seria a biomassa? Biomassa, perdão, é uma matéria orgânica, tá certo? Inclusive no Brasil, a principal fonte de bioenergia é oriundo da cana-de-açúcar, tá certo? E olha só, os materiais biológicos usados para fins energéticos podem ser convertidos em calor, eletricidade e biocombustível, tá certo? Continuando aqui, pessoal, olha só, como é que se criou a bioenergia? Precisamos saber também que a bioenergia, ela vem desde os tempos primórdios aí da humanidade, desde quando a madeira era a principal fonte energética, tá? Mas olha só, a bioenergia se popularizou somente na década de 1970, com a crise mundial do petróleo, como é mencionado nesse livro aqui, ó, Bioenergia no Estado de São Paulo, que fala sobre a situação atual, perspectivas, barreiras e propostas de José Goldenberg. Pessoal, o que aconteceu? Teve uma crise do petróleo onde subiam os preços. Então, a indústria ela teve que procurar outros meios de energia, que inclusive surgiu aí a bioenergia, que foi uma fonte, né, totalmente diferente, que é uma fonte renovável, diferente do petróleo, que aí deu uma saída desse elevado preço, onde a indústria teve que sobressair, tá certo? Então, naquela época, a subida, elevação do preço do petróleo no mercado internacional tornou-se imperativo recorrer a outras fontes de energia. Então, por isso aí que a bioenergia se sobressaiu, tá certo? E quais são as principais fontes de bioenergia? As principais fontes para a produção de bioenergia são as matérias orgânicas, ou biomassa, podendo ser classificadas assim. Temos 3 grupos, pessoal. A primeira, culturas energéticas. Nas culturas energéticas, pessoal, a finalidade dessa cultura já é para produção. Quando a pessoa planta ali um campo de cana-de-açúcar, já é para produção com a finalidade de energia. Então, temos aqui culturas, cana-de-açúcar, milho, soja e outras plantas cultivadas especificamente para a produção de biocombustíveis. O outro grupo, resíduos agrícolas, palhas de cana, cascas de arroz e resíduos de culturas como milho e soja. Ou seja, são aqueles resíduos, né, que sobrou de uma cultura, então eles estão reaproveitando, tá certo? Próximo grupo são a biomassa florestal. São madeira, serragem, resíduos de processamentos florestal e plantações de árvores. Então, essas são as principais fontes de bioenergia, tá certo? Olha só. E aqui temos exemplos de aplicações de bioenergia. Pode ser aplicado no transporte, por quê? Porque a bioenergia, ela pode desenvolver o biocombustível, né, como etanol e biodiesel para frotas de veículos.
Ela também serve para a geração de energia, que é a queima de biomassa sólida, líquida ou gasosa, para gerar eletricidade e calor. E por último, pessoal, ela também é aplicada no aquecimento residencial, que é o uso de pellets de madeira, biogás ou resíduos agrícolas para aquecer as casas. Então tem bastante aplicação. Não é só essas não, tá, pessoal? Elas podem ser aplicadas em outras situações também. Então por isso que a bioenergia ela se torna uma grande, fonte, uma saída aí para energia, sem ter necessidade de usar aí os combustíveis fósseis, que inclusive não é renovável, tá certo? E como é que funciona o ciclo da biomassa? Pessoal, precisamos saber que eles são oriundos da fotossíntese, né? Faz o processo da fotossíntese aí, que é a captação da luz solar, do CO2. Com isso, vai gerar biomassa, da biomassa vai ter matéria orgânica, que daqui vai ter a combustão. Então, a gente precisa entender que tudo é oriundo da fotossíntese, das plantas. É ela aí que vai dar o primeiro passo para se ter a bioenergia, tá certo? E conclusão e próximos passos. O que a gente consegue fazer com a bioenergia? Tem investimentos e políticas, que são necessários, investimentos e políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento da bioenergia no Brasil. Temos o papel estratégico, que a bioenergia ela desempenha um papel estratégico na transição para uma economia de baixo carbono. Por que baixo carbono, pessoal? Lembra que a bioenergia ela vem da fotossíntese? A partir do momento que a fotossíntese é realizada, ela vai captar, ela vai tirar da atmosfera aquele gás carbônico. Ela devolve o gás carbônico, mas ao mesmo tempo ela retira, tá certo? E oportunidades e desafios. Aproveitar as oportunidades e superar os desafios são cruciais para a consolidação da bioenergia no país, tá certo? Então, esses aí são os próximos passos para a utilização e alavancar a bioenergia, tá, pessoal? Então, o que a gente conclui com a aula de hoje? Que a bioenergia é uma grande fonte de energia renovável, tá certo? Ela é oriunda da biomassa. O que é a biomassa, professora? É matéria orgânica que pode ser tanto de origem animal ou vegetal, tá certo? Então a gente conclui a nossa aula de hoje, pessoal, sobre bioenergia e a gente continua nas nossas próximas aulas, tá certo? Então tchau, tchau, pessoal!